Crônica semanal. Importância de se observar a moral. O profeta Muhammad definiu a meta principal da sua missão dizendo: Eu fui enviado para aperfeiçoar o comportamento moral. Portanto, o grande esforço que o profeta desenvolveu no cumprimento da sua missão, fazendo chegar o mais longe possível a palavra divina, era direcionado à humanidade, com o objetivo de fazer com que esta adquirisse a perfeição, reforçando a virtude e fazendo brilhar os horizontes da bondade. Adotando-os conscientemente, os atos de adoração, rituais, que foram instituídos e declarados mandamentos no Islão, não são de forma alguma dogmas que ligam o ser humano ao oculto desconhecido ou incumbem de cumprir atos complicados e sem significado. Os rituais que o Islão ordenou são na realidade exercícios repetidos para habituar o homem a pautar por um comportamento correto, assegurando-o firmemente mesmo em circunstâncias difíceis. É como quem pratica com gosto e regularidade exercícios físicos para ter uma saúde sã. O Corão e as tradições proféticas esclarecem isto. Por exemplo, quando Deus no versículo 45 do capítulo 69 fala do Salá, oração, diz, e cumpri o Salá. Na verdade, o Salá impede o seu praticante da imoralidade e da maldade. Consta nos ensinamentos do profeta, uma passagem que Deus diz: Eu só aceito o Salá daquele que demonstra humildade perante a minha grandiosidade, que não é injusto para com a minha criatura, que não insiste na desobediência, que passa a noite na minha recordação e que se compadece dos pobres, dos viajantes, das viúvas e dos aflitos. Al-Bazaz. O Zaká obrigatório não é um imposto nem uma taxa, mas serve para implantar sentimentos de compaixão e simpatia e reforçar relações de amizade entre as várias classes da sociedade, sendo por isso que Deus diz no Corão: Tome dos seus bens uma esmola com a qual vos possais purificar e os possais elevar. E é por isso que o profeta Muhammad ampliou o significado da palavra caridade que o muçulmano deve observar, abrangendo outros atos, dizendo: Sorrir perante o teu irmão é uma caridade. Ordenar o bem e proibir o mal é uma caridade. Afastar um espinho, um osso ou algo que provoque ferimentos, casca, vidro, etc., do caminho é uma caridade. Al-Bukhari. Estes ensinamentos demonstram os altos objetivos traçados pelo Islão, particularmente naquele meio desértico onde os árabes viviam num ambiente permanentemente difícil. Da mesma forma é o jejum, que na realidade não é uma privação temporária de comida e bebida, mas sim um passo para a privação eterna das paixões ilícitas, sendo por isso que o profeta diz: Quem não se abstém de mentir, Deus não se importa que ele deixe de comer e de beber. O profeta disse ainda: Jejum não é deixar de comer e beber, mas sim deixar de pecar e de praticar futilidades. E se alguém te insultar quando estiveres de jejum, diga apenas: Eu estou de jejum. O Corão diz que o objetivo do jejum é o alcance da piedade pelo jejuador. Assim também é o Hajj, peregrinação à Meca, que não é apenas uma simples viagem de quem tem posses à Terra Santa. Essa viagem tem grandes significados, conforme consta no Corão. Estes são exemplos de alguns rituais muito conhecidos no Islão, considerados os seus pilares. O Salá, o jejum, o Zaká, o Hajj e outros atos de adoração são graus de perfeição e meios de purificação que protegem a vida e elevam a posição do praticante. Se a pessoa não aproveita para se purificar através desses rituais, melhorando a sua imagem perante Deus e perante as pessoas, então caminha para a perdição. O fraco comportamento moral é sinal de que a fé é fraca, pois o profeta diz: A vergonha e a fé andam juntas, já que sempre que uma se eleva, a outra lhe segue o exemplo. O profeta Muhammad diz repetidamente que não é crente aquele que não oferece garantias de segurança ao seu vizinho, isto é, aquele que vive faustosamente e come bem quando o seu vizinho dorme esfomeado. E diz: Quem crê em Deus e no último dia, que fale do que é bom ou então que se mantenha calado. E consta que certa vez informaram ao profeta acerca de uma senhora que era muito devota e cumpria com as suas orações, tanto as obrigatórias como as facultativas, jejuava e praticava caridade, mas em contrapartida incomodava os seus vizinhos com a sua língua. E então o profeta disse: Ela irá para o inferno. Falaram-lhe também de uma outra senhora que não era tão assídua nas suas orações, no jejum e na caridade, facultativos, contudo, não incomodava os seus vizinhos. A isso o profeta respondeu que ela iria para o paraíso. Esta passagem indica-nos o valor do comportamento moral no Islão. E segundo o profeta, o verdadeiro falido é aquele que, praticando o Salá, o Zaká, o jejum e outros rituais, mas insulta as pessoas, devora ilicitamente a riqueza dos outros, assassina, agride, etc., este irá eventualmente parar no inferno. A prática da religião sem um comportamento moral adequado não tem valor nenhum. E por isso o profeta disse: Quem tiver dentro de si 3 defeitos é um verdadeiro hipócrita, ainda que jejue, observe o Salá, efetue o Hajj ou Umra e afirme ser muçulmano. Os defeitos referidos são a mentira, o não cumprimento de promessas e a traição da confiança nele depositada. Com estes ensinamentos, torna-se claro que o Islão veio para elevar o homem à mais alta perfeição, pois o comportamento moral não é um luxo que possa ser dispensado, mas sim é a base da vida aprovada pela religião islâmica. E segundo o profeta
Os mais queridos perante Deus são os que possuem o melhor comportamento moral. Portanto, devemos assimilar as boas qualidades e deixar as más, pois hoje o homem consegue voar como um pássaro, nadar como um peixe, mas ainda não consegue viver na Terra como um verdadeiro ser humano. Sheikh Aminuddin Muhammad, aos 6 de maio de 2026.